E aí, meu caro vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade com a nossa playlist de Físico-Química, Velocidade das Reações. Nessa aula a gente vai dar aí essa continuidade, só que falando do que pode alterar a velocidade de uma reação. A bem dizer, aqui nessa aula você vai aprender a como fazer um café legal, como que você utiliza ali um armazenamento de alguns alimentos, né? Bebês. Essa aula é muito interdisciplinar. Fique aí, acompanhe, tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, nas últimas aulas eu comentei sobre a velocidade das reações. Fizemos praticamente tudo, até um aprofundamento sobre isso. E na aula de hoje a gente vai tentar entender o que pode influenciar essa velocidade, né? Então, vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que pode alterar a velocidade de uma reação é a temperatura. E eu até coloquei aqui uma interrogação em geladeira. Por que você usa geladeira, né? Por que grandes empresas usam geladeira também, tá? Bom, você deve se lembrar que nas últimas aulas que eu falei sobre a cinética química, sobre o mecanismo, né? Ou melhor, os mecanismos de uma reação, você viu que uma reação depende de choques perfeitos, né? Energia de ativação. Então, todas essas características influenciam a reação. Mas, já falei sobre isso em umas aulas falando sobre gases, que temperatura, né? Eu acho que é um vídeo de variáveis de estado. Temperatura é uma grandeza que vai medir o grau de agitação das partículas, ou no caso, se for molécula, o grau de agitação molecular, tá? Então, pensa o seguinte, se eu estou aumentando a temperatura, evidentemente, estou aumentando o grau de agitação dessas partículas. Essa agitação, como elas estão em movimento, promove energia cinética. Essa energia cinética, então, é aumentada quando eu aumento a temperatura. Então, como as partículas se movimentam de uma forma mais rápida, você aumenta ali a probabilidade de acontecer o que a gente chama de um choque perfeito, um choque ideal. Então, nessa situação, quando você eleva a temperatura de um sistema, você está dando chance, no caso de uma reação, para acontecer um número maior de choques perfeitos. Agora, de modo contrário, né, oposto a isso, nós temos a geladeira. Por que você usa então a geladeira aí na sua casa para armazenar iogurte, alimentos, por exemplo, queijo e outros tipos de comida? Justamente, pessoal, para você diminuir o grau de agitação das partículas. Diminuindo, portanto, a temperatura, você diminui a probabilidade de acontecer um choque perfeito. Se você está diminuindo essa probabilidade, você, de certa forma, impede que a reação ocorra numa velocidade maior, como seria se os alimentos estivessem fora da geladeira. Então é por isso que você precisa armazenar alguns produtos lá dentro, justamente para você diminuir a velocidade da reação e, consequentemente, aumentar a durabilidade do seu alimento, para que ele não estrague. Agora, toma cuidado, porque isso não significa que vai impedir a reação. A reação acontece. A única coisa que ocorre é que diminui então a temperatura e diminui o número de choques perfeitos. Você retarda a reação. Se você deixa um alimento fora da geladeira, em um pouco intervalo de tempo ele pode estragar, mas na geladeira ele demora ali um pouco então para estragar. Por isso que você usa uma geladeira. Então, agora a gente vai para uma outra variável, né, que então influencia a velocidade da reação, que é a superfície de contato. Eu até coloquei aqui café e alimentos fatiados, justamente para você ter essa noção. Pensa o seguinte, quando você vai, vamos dar um exemplo de carne, por exemplo, tá? Você compra carne moída, o que você está acontecendo? Você pega um grande pedaço de carne e transforma em pedaços menores. Você está aumentando o que a gente chama de superfície de contato. Enquanto uma parte da carne tinha contato com o meio externo, quando você reparte a área, aumenta. A superfície de contato com o meio externo, obviamente, também aumenta. Então, nesse caso, quando você tem um maior grau ali de exposição aos reagentes,
você tem uma chance maior de que a reação ocorra com uma velocidade maior. Porque pensa o seguinte, imagine que eu tenho apenas uma parte da carne disponível para reagir. Aí eu pego essa parte e reparto em outras partes também. Então aumenta a quantidade de partes que podem reagir. Então, como que isso tem a ver com alimentos fatiados? Porque quando você compra carne moída, ela tem mais chance de estragar mais rápido do que uma carne não moída. Porque a superfície de contato dela é maior. O ideal seria que você comprasse na hora e que, obviamente, a empresa responsável por isso não ficasse armazenando esse tipo de carne por um longo período, uma vez que os alimentos eles podem sim reagir e, obviamente, estragar. Agora, isso também se relaciona com o café. Para quem gosta de café, eu, por exemplo, adoro café, sabe que se você coloca um açúcar cristal e um açúcar refinado, tudo bem, pode até adoçar do mesmo jeito, não tem problema. Mas instantaneamente, quando você adiciona um açúcar refinado, praticamente dissolve na hora. Eu já tive essa experiência, eu não preciso nem mexer direito. É uma dissolução rápida. Mas agora com açúcar cristal, às vezes eu coloco e precipita. Mesmo tendo a mesma quantidade ali de açúcar, né? Eu poderia colocar 1 grama de açúcar cristal e 1 grama de açúcar refinado. O açúcar refinado, na mesma quantidade, ele se dissolve mais. Por quê? Porque como ele é refinado, não sei se você já viu, provavelmente sim, ele é muito fino, a superfície de contato dele com as partículas, né, é muito alta. Agora, o açúcar cristal, você até consegue enxergar os cristais de açúcar. Então, você tem menos exposição aos reagentes ali. No caso, evidentemente, pessoal, que o açúcar não reage, né, no café. Mas entenda que quando você aumenta aí essa superfície de contato, a dissolução acaba sendo mais rápida. É um modo de você entender a importância das superfícies de contato aí no seu dia a dia. Agora, evidentemente que os alimentos fatiados sim reagem e eles possuem mais chance de estragar. Você guardar um queijo fatiado tem mais chance, a velocidade de reação é maior do que você colocar um pedação de queijo ali, beleza? Agora, pessoal, que a gente já comentou sobre esses dois casos aí, temperatura e superfície de contato, vamos para um caso extremamente importante do ponto de vista químico, que são os catalisadores ou catalisador. Eu coloquei aqui, ó, na letra C. Eu até montei a lousa, né? Eu até abri aqui o catalisador para a gente entender, porque é realmente muito importante. Falando especificamente de química, umas questões mais puxadas, é o que mais pega e as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, mas você vai perceber que é muito simples de entender isso daí. O que é um catalisador? Catalisador simplesmente, pode ser uma substância, por exemplo, é algo que diminui a energia de ativação da reação. Você sabe muito bem pelas nossas outras aulas que para uma reação acontecer precisa ter energia de ativação para que ela tenha lá a energia necessária para começar o processo e formar um complexo ativado, tá? O catalisador nada mais, nada menos é o tipo de cara que simplesmente ele vai diminuir essa energia de ativação. É como se você facilitasse, pegasse um atalho aí para a reação acontecer. Pensa o seguinte, uma reação poderia acontecer com uma energia de ativação de 100 kJ. Com o catalisador pode acontecer dela só receber 50 kJ e está tudo bem. Então ela pode acontecer com metade aí dessa energia necessária. Isso é um catalisador, tá? Então o catalisador diminui a energia de ativação. Portanto, ele torna a reação mais rápida. Por quê? Para eu atingir, por exemplo, 100 kJ, leva, obviamente, mais tempo do que atingir 50, tá? Dada a mesma potência, vamos assim dizer. Feito isso, a gente precisa definir quais são algumas características aí do catalisador, tá? Primeiramente, o catalisador não fornece energia para a reação, tá? Os catalisadores não fornecem energia. Por que não oferece energia? Ele simplesmente é uma substância. Ele não vai criar energia e nem absorver energia. Ele simplesmente está ali para cumprir o seu papel. Não tem nada de especial nele, tá? E segundo, que eles participam da reação. O catalisador não é simplesmente algo que você coloca lá e simplesmente com uma mágica acontece a reação. Não é assim. Eles participam. Agora, detalhe, isso que geralmente pega. Eu até coloquei em laranja. Eles não alteram o ΔH da reação.
Geralmente, já conheci muitas pessoas que associam a diminuição da energia de ativação com a diminuição da energia que está relacionada à entalpia. Diminuir a energia de ativação não significa que você vai diminuir a entalpia, porque a entalpia também é medida em joules, né, em unidade de energia. Então o pessoal acha que por diminuir a energia de ativação vai alterar o ΔH da reação. E na verdade, o catalisador, a bem dizer, não altera nada do ΔH. Ele simplesmente deixa o ΔH do jeito que ele tem que ser e não altera nada. Tá? O catalisador, ele pode entender como um cara gente boa, né? Ele chega lá, ele faz um caminho mais rápido para você, não vai alterar nada das suas características, ele participa da sua vida, mas no final das contas ele é descartado. Por isso, ele é reconstituído ao final da reação. Então, ou seja, o catalisador ele até pode ser consumido em um determinado tempo, mas no final do processo ele é reconstituído, tá? Então, catalisador eu gosto de chamar do famoso gente boa aí da vida, tá? Tá lá para ajudar no seu intento, na sua missão, que é, no caso aqui é reagir, diminui a sua energia necessária e no final tá tudo certo, tudo resolvido, tá? Mas eu gostaria de dar uma aprofundada nessa parte aí com vocês, porque realmente é importante, tá? Eu até coloquei aqui para você tomar uma atenção que geralmente toda reação que é catalisada, ela tem mais de um processo acontecendo. Não é simplesmente o que eu falei, colocar o catalisador e vira mágica, né? Simplesmente a reação acontece. Não é assim. Geralmente você tem mais de uma etapa aí na reação. E já caiu em alguns vestibulares, como a própria FUVEST, né? Para você identificar aonde que está esse catalisador. Então, ó, eu coloquei 2 etapas de uma reação aqui, justamente para você entender que ela não ocorre em uma única etapa, mas você pode utilizar aí para responder, né? Agora, preste atenção no seguinte, tá? Eu tenho um reagente A sendo colocado ali com o reagente B e forma AB, que é um composto aí, uma substância qualquer, tá? Esse AB, ele é formado então na primeira etapa. Quando eu pego ele aqui, ó, na segunda etapa, ele reage novamente com A, forma lá uma substância C e o B volta. Aí você deve estar se perguntando, mas que cargas da água isso acontece, né? O reagente B entra e no final ele sai. Pessoal, se você entendeu o que eu disse, que o catalisador é reconstituído no final da reação, você já identificou que o B é o catalisador. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos por partes como se você estivesse aprendendo, né? Realmente ali fazer na prova a questão. Preste atenção. Formei a substância ou composto AB. Só que no final eu reagi, né? Ele foi colocado para reagir com a substância A. Então esse AB, ó, ele foi formado e consumido. Então, ou seja, seria como, a bem dizer, ele não existisse. É como se você formar um negócio e consumisse, entendeu? Não muda nada. E olha que interessante, o B ele é consumido, mas depois ele volta ali para dar um oi, né? para o sistema. Então, ou seja, também não mudou nada, né? Então olha que interessante, ficou A e A, 2A. Beleza? 2A. Formando o quê? C. Olha que interessante. 2A formando C. Mas, Rainan, aonde que está o B? O B, pessoal, ele é o catalisador. Você pode colocar aqui, ó, o B como catalisador aí também. Beleza? Então, pessoal, vamos tentar resolver esse negócio? Olha lá, ó. O catalisador, então, é o que a gente chama de substância B. E a espécie AB, a gente chama de espécie intermediária. Por que chama intermediária? Porque ela está entre, né, os dois processos. No final das contas, a presença é quase que inútil no final, porque você não forma aqui, né? Ele simplesmente aparece e depois desaparece. Agora, o negócio que é muito importante também de você identificar é saber qual é a curva de uma reação que tem ou não tem o catalisador. Para você identificar a curva que tem ou não catalisador para que a reação aconteça, entenda esse conceito, diminuir a energia de ativação. Se você sabe o que é energia de ativação, assistiu a nossa última aula, então você vai entender isso de uma forma muito clara. Perceba, eu coloquei aqui um gráfico que relaciona a energia envolvida aí na reação e o caminho da reação, o caminho que ela toma aí, tá? Claro que já está a resposta aqui, né? Você já deve ter lido, mas preste muita atenção.
Obviamente que no caminho da reação inicial só tem o reagente, no final, produto. Olha que interessante, nesse caminho aqui, ó, os reagentes foram, tomaram uma energia muito alta, uma energia de ativação muito alta. Aonde que está a energia de ativação? Lembra, pessoal, como que mede a energia de ativação? Você pega aqui, desse patamar, e sobe até aqui, ó. Aqui está a energia de ativação, que eu vou colocar aqui de E1, beleza? E aqui embaixo, olha que interessante, você tem outro caminho, só que a energia de ativação aqui é menor. Então aqui eu vou chamar de E2, tá? Então nós temos o caminho que tem uma energia de ativação E1 e um caminho com energia de ativação E2. Então olha que interessante. Se o catalisador é o cara que diminui aí essa energia de ativação, aonde que a energia de ativação está menor? No E2, pessoal. Então o E2 é o cara com o catalisador, porque a energia de ativação dele é menor, enquanto aqui você está sem catalisador. Você entendeu esse conceito do que um catalisador faz? Simplesmente diminui essa energia de ativação. Agora que você já entendeu essa parte, vai ficar muito tranquilo. Uma reação que ocorre na presença de um catalisador a gente chama de catálise. E a catálise pode ser homogênea ou heterogênea. Então eu coloquei aqui numa observação, ó, que uma catálise pode ser homogênea ou heterogênea. É um pouco intuitivo essa ideia de homogênea, porque homogêneo dá a ideia de algo igual, né? E heterogêneo, algo diferente. Então é justamente isso. Olha que interessante. Uma catálise homogênea, eu coloquei aqui já a reação, para você entender isso na prática, como funciona. Perceba que nessa reação, todos os reagentes, inclusive ali os produtos, estão num único estado gasoso. Olha que louco. Aqui, dióxido de enxofre está gasoso. O oxigênio está no estado gasoso também. E o trióxido de enxofre também. O que é uma catálise homogênea? É quando o catalisador também está no estado dos reagentes, ou seja, nesse caso também está no estado gasoso. Olha que maluco, então, se eu tenho uma reação que todos os reagentes são sólidos, se eu for fazer uma catálise homogênea, o meu catalisador tem que ser sólido. Mas se for líquido, catalisador líquido. Então, isso é uma catálise homogênea. Agora que você já sabe a homogênea, a heterogênea fica fácil. É simplesmente ao contrário, né? Então, por exemplo, aqui, ó, gás nitrogênio, olha lá, gás, no estado gasoso, com gás hidrogênio. Agora, olha que maluco, o que esse ferro sólido está fazendo? Ele é o catalisador, só que ele está no estado sólido, então é uma catálise heterogênea. Então, ó, a gente encerrou, acho que a parte mais difícil ali, que é o catalisador. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo você com o maior prazer. Então, fique tranquilo quanto a isso, tá? Agora que a gente já falou basicamente do grosso desse assunto, a gente vai para uma parte mais tranquila. Outra coisa que influencia a velocidade da reação, além da temperatura, catalisador, superfície de contato, é a concentração dos reagentes. Eu acho que isso você vai dominar. Quando eu fiz a expressão da velocidade, eu coloquei lá que a velocidade ela pode ser escrita em função da molaridade, da concentração molar dos reagentes. Se eu aumento a concentração do reagente, é evidente que a minha velocidade aumenta também. Você já sabe isso. Eu só coloquei aqui para ser um pouco mais formal, mas você sabe que velocidade pode ser expressada pela variação da concentração molar. Então, se eu tenho ali uma grande quantidade de reagentes, eu estou favorecendo a reação e aí ela ocorre de uma forma mais rápida. Pensa o seguinte, se você está num lugar lotado de pessoas, né, que nessa pandemia não se deve fazer, não sei se você está assistindo esse vídeo em outra época, tá? Fique feliz, você sobreviveu a essa pandemia. Mas se você está num lugar que está cheio de pessoas, você bate, você se choca muito mais com as pessoas. Agora, se você está num lugar que praticamente tem, por exemplo, 3 pessoas, cara, a chance de você colidir com uma pessoa é extremamente baixa, né? Mesma coisa ali com os reagentes. Se você tem muito reagente no mesmo local, você favorece ali o número de choques perfeitos, favorecendo a reação. E aí você deve estar se perguntando, por que isso aqui tem a ver com bebê? Cara, isso é muito interessante,
tá? Porque geralmente os bebês prematuros, quando eles nascem, né, eles geralmente são colocados em estufas que tem uma maior quantidade de reagente. Que reagente? Oxigênio. Nós, seres humanos, usamos o oxigênio no nosso metabolismo, portanto, utilizamos o oxigênio nas nossas reações químicas. E você colocando um bebê que necessita de oxigênio, o oxigênio é um reagente para as reações do metabolismo acontecerem, você aumenta essa velocidade e favorece o desenvolvimento da criança. Então isso é muito interessante. Outra coisa que influencia a velocidade são o aumento ou a diminuição da pressão, tá? Mas isso serve basicamente para gases, né, pessoal? Não adianta nada pegar um reagente sólido e começar a pressionar, que não vai influenciar em quase nada a reação, né? No máximo eu posso quebrar minha mão, mas não influencia. Então em gases, quanto maior for a pressão parcial de um gás, você vai ter ali uma maior chance de acontecer a reação. Entra mais ou menos nessa concentração de reagentes, né? Quando você tem uma diminuição do volume para uma mesma quantidade de matéria, você está aumentando a concentração. Então, de qualquer forma, você favorece a reação. Pessoal, de velocidade das reações, ou melhor, os fatores que influenciam essa velocidade, tá tranquilo, encerramos aí. Saulo, espero que você tenha entendido e também espero que eu tenha contribuído com os seus estudos, explicado de uma forma mais didática para você. Se você ainda não é inscrito no canal, peço sua colaboração, então se inscreve aí, deixa o seu like para a gente alcançar aí esse projeto, pessoas que precisam realmente de um ensino embasado, sólido nessa parte de química, que é uma matéria que poucas pessoas acertam com eficiência no Enem e nos demais vestibulares. No demais, muito obrigado pela sua audiência. Se você ainda não nos segue no Instagram, @vest_tube, segue lá, temos sempre dicas, resolução de questões, conteúdos extras e curiosidades que com certeza vão te influenciar em ver que você consegue enxergar o mundo através dessa incrível matéria que é química. Muito obrigado e até a próxima!